Programa Plenitude, com Iraci Campos. Afinal, o que caracteriza um transtorno mental? Será que conseguimos identificar quando esse transtorno é psiquiátrico, espiritual? O que acontece em torno de tudo isso? Como nos sentimos? Bem-vindo ao episódio de hoje do programa Plenitude, um programa que fala de corpo, mente e alma para estarmos plenos. E, lógico, o nosso convidado de hoje é Dr. Luiz Mário Duarte. Ele é psiquiatra, neurologista e vem bater um papo muito gostoso e esclarecedor com a gente sobre os inúmeros transtornos que acontecem. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Mário. Obrigado, Iraci, pela oportunidade, ao seu programa, de poder conversar sobre esses assuntos. Dr. Luiz, o que vem a ser um transtorno? É interessante a palavra porque a palavra inglesa para ele é disorder, né? Então não é disease, não é doença. Então um transtorno é um desarranjo no cérebro e na mente, né, que produzem alterações de comportamento que geram dificuldades existenciais, comportamentais para o indivíduo, para ele se manter numa sociedade que espera determinadas coisas dele. Então você vê que isso tem uma questão estatística, né, e os transtornos eles são definidos de uma maneira subjetiva. A gente procura reunir todos os elementos possíveis para você ter uma segurança para falar sobre isso, mas é um construto, né, para a gente poder pensar aquele sofrimento daquela pessoa que é semelhante ao de outras pessoas, para eu poder cuidar desse indivíduo de uma maneira efetiva. Agora, a pessoa é identificada através de um psicólogo, através de um familiar, que ela está com um desequilíbrio mental, enfim, com alguma coisa. É encaminhada ao psiquiatra. E o psiquiatra vai fazer uma série de testes, tal, e provavelmente exames, tudo, para identificar o transtorno. Todos os transtornos são tratáveis ou curáveis? Quais os tipos de transtornos que são mais frequentes dentro de um consultório psiquiátrico? Num consultório de psiquiátrico, o que a gente vê com muita frequência são os transtornos, né, mais frequentes, né, na população geral. Transtornos de humor, transtornos de ansiedade, né, e no conjunto, né, de todos os transtornos de personalidade, a gente vê com uma relativa frequência, né, e transtornos de neurodesenvolvimento. Então, TDAH, autismo, transtorno depressivo, de humor depressivo maior, distimia, ciclotimia, que é o espectro bipolar agora, né? Transtorno bipolar tipo 1, 2, 3, 4, né? Os transtornos de ansiedade, são vários transtornos de ansiedade, são o que a gente vê no dia a dia da psiquiatria. As psicoses, como elas são mais raras, né, elas atingem assim, a incidência, né, a prevalência na população geral de 1%. Então, eu espero que em cada 100 pacientes que eu vejo, né, eu devo encontrar 1, 2, 3 pacientes com uma psicose, com uma doença ligada à família da psicose. As doenças ou transtornos na psiquiatria, elas se agrupam em grandes famílias. As psicoses, transtornos do humor, transtornos de ansiedade, transtornos de natureza sexual, né, transtornos alimentares. Então, a gente tem o que a gente chama de eixo 1, que são as principais doenças ou transtornos que atingem a humanidade. A gente tem um segundo eixo, que a gente faz o diagnóstico, são os transtornos de personalidade ou os transtornos quantitativos, de déficit quantitativo, são os retardos mentais, que dificulta
né, a gente operar, né, trabalhar com os transtornos do eixo 1. Então, a pessoa que tem depressão e tem transtorno de personalidade, que é do eixo 2, isso dificulta esse tratamento aqui. Imagina um narcisista, uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, que seja bipolar. Nossa Entendeu? Senhora. Então, porque as comorbidades existem, entendeu? Então, o psiquiatra, hoje, ele é muito atento a todos os eixos. Né? Se tem doença física, né, produzindo sintoma ou agravando sintomas psiquiátricos. A gente verifica no eixo 4 as condições socioeconômicas, culturais do indivíduo. Porque uma coisa é você ser deprimido, ter dinheiro para ir a um psiquiatra, comprar remédio, viajar, né, dentro de um casamento harmonioso, você, né, não ter dinheiro para comprar um remédio, não tem acesso a um tratamento, você está num casamento conturbado. Então, as condições socioeconômicas das pessoas influenciam o diagnóstico e o tratamento psiquiátrico que vem a partir do diagnóstico. E você tem o eixo 5, que é a escala de avaliação global, né, funcional do indivíduo. Não importa, você pode ser japonês, americano, encarnado ou desencarnado. Isso que é interessante. Porque você é pontuado nessa escala, né, de EAF, que é a escala funcional global, serve para qualquer cultura, qualquer ser humano. Né? Ela pontua de 1 até 100. Né? Você vai de 10 em 10, entendeu? Aí você vê o grau de disfuncionalidade do indivíduo na sociedade. Obviamente que eu estou acostumado a cuidar de pacientes de grau disfuncional grave a moderado. Normalmente as pessoas com um grau de disfuncionalidade mais leve, né, que está entre 71 e 80, 81 e 90, normalmente elas estão nos consultórios psicológicos, né, fazendo uma terapia de palavra, mas quando o terapeuta percebe que ele não está dando conta, normalmente ele encaminha para mim ou porque o paciente afundou mais, ou porque... Então essa escala de avaliação global ela é muito importante para nortear os médicos. O que é interessante nas escalas e nos diagnósticos psiquiátricos hoje, Iraci, é que eles são coincidentes, são congruentes. Sim. Então, eu posso ser um médico brasileiro, carioca, um médico baiano, brasileiro, um médico francês, um médico americano, um médico japonês. Como é universal o diagnóstico, nós conversamos... Se tiver 10 médicos diferentes, né, a coincidência dos diagnósticos é maior que 96%. Caramba, então, que bacana. É muito difícil a gente errar um diagnóstico quando a história é bem colhida e tal. E com o diagnóstico eu tenho o prognóstico e eu tenho o tratamento, entendeu? É assim que a gente funciona. Agora, quando se é feito um diagnóstico, porque a gente sabe a necessidade, como é importante uma medicação, isso é uma coisa que eu falo assim incansavelmente, quando eu percebo que a pessoa precisa procurar um psiquiatra. Você tá fazendo a primeira coisa que ela precisa romper é aquele preconceito, aquele tabu de não tomar remédio psiquiátrico. Eu acho absurdo isso. E é verdade, você está certo. Porque há pouco tempo atrás, há alguns anos atrás, ir ao médico era da cabeça para baixo. Daqui para cima ninguém se comenta, né? Então, hoje em dia, tem uma abertura maior. Então, a pessoa tem coragem de falar, não, eu estou indo ao psiquiatra, estou me tratando e tal. Mas romper a barreira da medicação, eu acho fundamental. Agora, quando a pessoa aceita tomar medicação, toma medicação, está fazendo o tratamento, é importante, em paralelo, ela fazer uma terapia, ela ter algum trabalho terapêutico, assim, de ocupação, trabalho ocupacional terapêutico. Existe terapia ocupacional, existe a terapia da palavra. Você observe uma coisa, a psicologia ela é multifacetada em várias escolas, né, em várias linhas. Sim. Porque são olhares diferentes sobre o ser humano com condutas, né, diferentes de abordagem. A psiquiatria é uma só existe uma psiquiatria. Existem várias psicologias. Mas, colocando a coisa em tempo, o psicólogo normalmente vai lidar
a priori com o estado dinâmico da mente. Né? Então ele percebe a psicodinâmica do indivíduo. Né? O indivíduo é uma mente também, mas ele também é um cérebro. Essa mente acontece num cérebro e esse cérebro acontece numa mente. Nós que somos espíritas sabemos que o corpo mental produz o corpo sutil, né? E que produz o corpo denso. Sim. Então é um contínuo. Né? Então, da mesma maneira que a pessoa toma remédio para o coração porque ela está hipertensa, né? Para baixar a pressão, ou ela está diabética, com muito açúcar, ela toma um remédio para baixar o açúcar, às vezes falta ou tem em excesso alguns neurotransmissores que a gente precisa estabilizar. Estabilizando o cérebro, a gente estabiliza a mente. Mas o contrário é verdadeiro também. Você estabilizar a mente, também estabiliza o cérebro. Então a terapia da palavra é muito importante. O remédio não dá sabedoria. Eu não tomo um antidepressivo e fico sábio. Tenho autoconhecimento. E tenho autoconhecimento. Não, mas com um terapeuta inteligente e bem preparado e profundo, com uma mente profunda, ele pode ajudar a que eu me encontre mentalmente. Entendeu? E isso vai ter um efeito sobre o meu cérebro. Viu? Então, o remédio não vai me dar sabedoria. Mas a palavra também, só o sujeito saber sobre mim, embora isso afete, saber sobre si mesmo, né, que o psicólogo ajuda, não necessariamente vai corrigir um problema de natureza bioquímica. Então, o ideal é que a pessoa tenha o tratamento psicoterapêutico, né, e ela tenha também o tratamento médico, se isso for uma necessidade real para o indivíduo. Quem tem que decidir isso é o médico psiquiatra, não é o psicólogo. Com certeza, com certeza. Então, é mais comum, então, um psiquiatra encaminhar os seus pacientes para um tratamento psicoterapêutico, porque a gente vê que o indivíduo tem uma mente, né, que ultrapassa a nossa questão medicamentosa ou diagnóstica, né, e o psicólogo, né, nem sempre, porque ele entende que ele pode dar conta, né, da dinâmica do indivíduo sem pensar no cérebro dele. Em alguns momentos ele vê que não está dando, então ele acaba encaminhando para a gente, mas a frequência é diferente. Normalmente nós encaminhamos e menos frequentemente eles encaminham para a gente. Mesmo porque os clientes deles, né, têm esse preconceito. Eu não quero ir para o psiquiatra, eu não quero tomar remédio. Entendeu? Mas eles dentro da casa espírita, eu encaminho para o psiquiatra. Pois é. E tem que ser, e tem que ser. Eu conheço muito dos seus pacientes, né? E uma coisa que eu acho muito bonito no teu trabalho, eu acho que tem que falar aqui, porque é um despertar até para muitos psiquiatras, né, que acham que o paciente chega na frente, senta, você diagnosticou, dá remédio, tchau, um beijo, um queijo, e só aparece aqui para pegar nova receita. E o seu perfil, doutor, é outro. Você ouve o paciente, você conversa com o paciente, você traz o paciente a um despertar ali, né? Então, isso eu acho muito bacana. Agora, doutor Luiz disse um negócio importantíssimo, inclusive no começo, que disse do paciente, não só o paciente encarnado, o desencarnado. Me fala um pouco disso. Assim, as pessoas desencarnam e não se tornam santas. A palavra sã significa são, saudável. Né? Sim. As pessoas desencarnam e continuam doentes. Exato. E doenças podem acontecer com pessoas desencarnadas. Elas podem desencarnar sem uma doença mental, sem um transtorno mental, e desenvolver um transtorno mental. Eu vou te dar um exemplo simples. Né? Em psiquiatria existe um diagnóstico chamado transtorno de adaptação, tá? Que é o transtorno de ajustamento. Né? Ele pode ter uma expressão ansiosa, pode ter uma expressão depressiva, por exemplo. Tá? Só para resumir, a gente tem pouco tempo. Então, imagina, o sujeito está aqui encarnado. Ele está bem, ok? Desencarnou. A pessoa vem aqui no Seja, faz caridade, faz o bem, aquela coisa toda. Mas ele tem hábitos. Né? Ele está acostumado com o corpo, está acostumado com determinados tipos de alimentos, ele tem hábitos que não são compatíveis, normalmente, com o ambiente em que ele vai viver no mundo espiritual. Você vê nosso lar? Não teve uma revolta lá por causa de comida? Sim. Okay? Aquelas pessoas todas estavam num transtorno de ajustamento. Elas queriam transplantar para uma realidade espiritual
né, o que eles viviam aqui na Terra. Eles não queriam se adaptar, então eles estavam num transtorno de adaptação. Ok? Daí vem a irritabilidade, a raiva, né, a rebeldia, o motim, né, que o governador de nosso lar teve que colocar adequadamente a questão. Então, olha só, se eu desencarno e vou para um ambiente que eu não estou ajustado, que eu queria fazer outras coisas, eu quero assistir televisão, eu quero comer o que eu quiser, eu quero fazer o meu horário. Eu estou numa cidade, no mundo espiritual, que tem determinados rituais, disciplinas e tal, da própria comunidade. Eu entro em desajuste, eu abro um quadro psiquiátrico. E deixa eu dizer uma coisa para você, 100% dos habitantes das regiões das sombras têm diagnóstico psiquiátrico. Você pode me dar qualquer livro espírita, né, descrevendo o comportamento, né, de alguém no mundo espiritual das sombras, ou em sofrimento, ou perseguindo, ou sendo perseguido, ou carpindo as suas dores. Você vai ver lá, né, eu sou capaz de juntar os elementos e mostrar, esse cara tem esse transtorno. Então, quem não tem transtorno lá são as pessoas que vêm de regiões onde elas funcionam bem, são funcionais, e vão levar funcionalidade, bem-estar e ajudar aquelas pessoas. Algumas eles conseguem levar para essas comunidades para elas se reabilitarem diante da sua própria mente, né? Então, existem doenças mentais aqui, existem doenças mentais lá. Agora, imagina um doente mental lá com um doente mental aqui. Imagina um doente mental lá com uma pessoa saudável aqui que adoece por causa da presença dele. Não é verdade? Exato. Como existem pessoas, doentes mentais aqui, que adoecem gente do outro lado que não tem condição. Eu te dou um exemplo, por exemplo, no livro Sexo e Destino, você vai ter uma senhora que morre de câncer de mama, cujo pai desencarnado mora em nosso lar, é um ex-advogado, que atende, é companheiro do André Luiz nessa tarefa aqui na Terra. E ela, quando vai para o mundo espiritual, ela quer ver o marido que ela deixou aqui na Terra, que tinha uma namorada, que não estava nem aí para ela, né, não pensava nela e tal. O lar dela foi devastado por dívidas, uma série de coisas, porque aquele homem, né, se perde, o marido dela encarnado ainda. E ela força uma situação, o pai dela força o mundo espiritual a deixá-la visitar, contrária às recomendações médicas e espirituais. Ela vem, ela enlouquece. Pode pegar o livro lá. Ela abre um quadro psiquiátrico, psicótico, depressivo, assim, depressivo, psicótico muito grave. Então, você veja, ela que estava bem, morreu bem, desencarnou bem, né, por forçar uma situação que ela não estava preparada para viver, ela abre um quadro psiquiátrico, né? O André Luiz, quando vê a esposa namorando em segunda núpcias, ele não podia ter se desequilibrado ali? Completamente, não. Então você vê que o mundo, ele oferece uma série de experiências e oportunidades que nos aquilatam, nos conferem uma compreensão do nosso próprio estado mental. Então, se acontece, uma pessoa fala mal de você ou de mim, e a gente olha para isso, com a forma como a gente vê o mundo, baseado no Evangelho, nas lições dos Espíritos e tal, a gente tem uma devolução diferente do que se nós fôssemos materialistas, egocentrados, pessoas que querem determinados comportamentos dos outros, não é verdade? Exato. Então, isso pode desequilibrar o indivíduo, isso pode instalar uma doença aqui e pode aproximar espíritos doentes do mundo espiritual que aumentam a minha influência. Olha lá, o eixo 4, condição socioeconômica, cultural, espiritual. Pronto. Não é? Então, aí as coisas ficam bem amarradas. E como os psiquiatras espiritualistas, né, espíritas, católicos ou não, eles têm uma vantagem sobre os psiquiatras materialistas. Por quê? Porque a gente é capaz de pensar, né, o oculto. Que tem algo no invisível trazendo ali. Que é mais um componente, né, uma variável, um vetor que pode influenciar o estado de saúde mental daquele indivíduo. Perfeito. Agora, doutor Luiz, uma situação de depressão. A ansiedade vai acionar uma depressão? Pode acontecer. Pessoas ansiosas, elas... porque essas redes no cérebro, elas são compartilhadas. Uhum. Então, a gente tem a teoria das monaminas.
dopamina, a serotonina, a noradrenalina, que produzem o humor, mas também produzem comportamentos que a gente chama de ansiedade. A ansiedade adaptativa, se eu vir uma onça no mato, né, eu vou tomar minhas precauções, eu vou ficar ansioso, porque ela pode me atacar. Um cachorro, né, uma situação na cidade, assalto, essas coisas. Então, eu me precavejo. Né? Então, é uma ansiedade adaptativa. Eu sobrevivo porque, né, eu entrei em estado de alerta e tomei a decisão correta para evitar um dano. Mas existem ansiedades, a ansiedade vira um problema quando eu detecto e começo a ler problemas onde eles verdadeiramente não existem. Então, meu cérebro tem uma estimativa errada da probabilidade de acontecimento de alguma coisa, entendeu? E o cérebro não distingue interno de externo. Então, se ele está pensando, está acontecendo. Então, pessoas ansiosas, não é como elas perdem capacidade de neurotransmissão nessas 3 moléculas que eu falei, acabam produzindo estados depressivos. E pessoas deprimidas, mesmo que elas não tenham ansiedade, se a depressão se prolongar por um tempo razoável, sem tratamento, sem solução, sim, é praticamente certo que ela vai abrir um quadro de ansiedade secundária àquele estado depressivo, por causa das redes de moléculas compartilhadas, as redes neurais, entendeu? Por isso que tratamento antidepressivo trata transtorno de ansiedade. Olha só, que interessante. Agora, geralmente quando a pessoa entra num quadro desse, é um tratamento mais prolongado, não é um tratamento que você faz ali 2 meses, pronto, acabou, não tem mais nada para eu tomar remédio, porque é uma continuidade, não é isso? É um contínuo. Depressão. A pessoa chegou no consultório deprimida. É feito o diagnóstico de transtorno de humor depressivo maior. Pode ser leve, moderado ou grave. Vamos supor que seja moderado a grave. Okay? Ela começa a usar um antidepressivo, é prescrito. Ela responde. Então ela tem uma fase, ela chegou deprimida, agora ela tem uma fase de resposta. A gente chama isso de fase de resposta. Uma fase aguda, né, de resposta à depressão. Normalmente a pessoa vai ficar bem entre 3 e 6 meses. Ela vai voltar ao estado pré-mórbido dela. Bem, ela vai ficar bem. Mas se interromper a medicação, a probabilidade, quanto mais cedo ela interromper a medicação, maior a probabilidade dela recair. Então a gente descobriu ao longo dos anos, desde que existem os antidepressivos, qual o melhor tempo para o indivíduo manter o tratamento. Porque você tem uma fase de manutenção. Tá? Você tem a fase de resposta, né? Você tem a fase de resolução e a manutenção do tratamento. Que é a hora que São estabiliza 2 anos. mesmo. 2 anos. O cérebro é uma lei. O cérebro aprende as coisas mais ou menos em 2 anos. Então, se você se você fizer alguma coisa 8 horas por dia por 2 anos, você tem flow, né? Flui aquilo, né? Então, você vê os cursos, mestrado, 2 anos, doutorado, 2 anos. Né? Medicina, 6 anos, 2, 2 e 2. Vai estudar inglês, você tem o básico, intermediário e avançado, 2, 2 e 2. Então você vê que é mais ou menos sempre isso. O cérebro leva 2 anos para adquirir alguma competência e habilidade. Se a pessoa estiver deprimida, por isso que distimia, que é uma depressão crônica, a gente só faz diagnóstico se o indivíduo estiver deprimido mais de 2 anos. Olha só. Então, se o indivíduo tem uma depressão há 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano, ele não está distímico. Então ele vai tratar, ele vai ficar sem sintomas. O objetivo do psiquiatra é zerar os sintomas do indivíduo. Zerou os sintomas, ele fica 2 anos com a medicação. O cérebro aprende a não... Então diminui a probabilidade dele deprimir, porque aquelas redes neurais... Porque o cérebro, imagina, você 24 horas com seu próprio cérebro deprimido. Não, né? São 3 vezes 8. E se em 8 horas... Durante 2 anos né? Você faz flow, você faz um fluxo contínuo de aprendizado. Imagina você encurta o tempo. Se você ficar 24 horas pensando numa coisa, deprimido, o seu cérebro fica muito bom naquilo. Então eu não só tenho que tirar os sintomas do indivíduo, eu tenho que ensinar o cérebro a não voltar àqueles caminhos. Ele tem que desaparecer. E para isso eu preciso de mais ou menos 2 anos. Porque ele desenvolve redes e as redes ficam todas viciadas naquilo e acabou. Exatamente. Ele vai fazer sempre o mesmo caminho, né? Sempre o mesmo caminho. Esse é o problema de um adicto, de uma pessoa que tem um transtorno de uso de substância. Não é? Aquele caminho está tão forte nele, porque ele pensa aquilo o tempo todo, faz aquilo o tempo todo, que quando você tem que parar, quer parar o comportamento, o cérebro fica querendo fazer a mesma coisa o tempo todo. É muito difícil.
Por isso que precisa de tratamento, internação, medicação, psicoterapia. Né? Mas é porque o cérebro aprendeu. Então ele tem que desaprender aquilo, entendeu? Para poder Isso. ajustar. Desculpa estar falando rápido, é porque eu sei que o Não, nosso tempo porque tá o curto. tempo é realmente curto. Agora, 2 minutinhos aí. Isso dá mais um outro programa, com certeza. Ah, com certeza. Agora, a pessoa que tem o transtorno de bipolaridade, é a mesma situação. 2 anos, 2 anos, 2 anos. É. Então a gente tem estimativas, o sujeito nunca teve um episódio, nem depressivo, nem de hipomania ou de mania. Ele teve. A probabilidade dele ter de novo ao longo da vida é em torno de 60%. Então, a gente tem que ficar, porque a gente tem que tomar uma decisão. Eu interrompo o tratamento ou eu mantenho o tratamento? O que a gente faz? A gente interrompe o tratamento, foi só um episódio. Se ele tiver o segundo, né, a gente deixa mais tempo com o tratamento, depois que ele equilibra. Se ele tiver o terceiro, ele pelo vai ter resto 4. da vida. Aí ele vai tomar remédio para manter o humor dele estável. Como uma pessoa toma remédio para manter a pressão estável, a glicemia estável, né, o colesterol estável. A Né? pessoa Você que também tem- mantém seus neurotransmissores estáveis. Quando você tem um problema de colesterol, você sabe que você vai ter que tomar, de repente, uma medicação até o final da tua vida. Então, por que você não pode tomar uma medicação psiquiátrica até o final da tua vida para te manter Bem. bem, você ter uma vida normal, em plenitude. Minha mãe né? tem TOC, tem transtorno obsessivo compulsivo. Né? E eu medico a minha mãe há quase 40 anos. Okay? E ela nunca mais teve nada. Não teve mais Então depressão. é assim que mantém. A ansiedade generalizada dela diminuiu e ela nunca mais teve sintomas de TOC. Ela tentou parar sozinha 3 vezes. Nossa, As não 3 vezes ela recaiu. Até que ela entendeu que ela precisava tomar os remédios. Ela toma remédio para pressão, toma remédio para diabetes, toma remédio para ansiedade e depressão. E ela nunca mais teve nada. Que bom, né? É isso, graças a Deus. Doutor Luiz, obrigado pela sua Obrigado você, presença e vamos fazer novamente outro programa, porque dá muito pano para manga aí. Então é isso, cuide da sua mente com amor, com carinho. Se dê o carinho, o alto amor de se levar a um psiquiatra. O psiquiatra, ele cuida da sua parte mais importante, do cérebro. Quando ele cuida da sua mente, você tem saúde física e condições saudáveis de vida. Então é isso. Compartilhe o episódio desse programa com seus amigos, familiares, porque com certeza você vai estar ajudando muita gente. Então, uma semana de muita paz, alegria, um super beijo carinhoso e até o próximo episódio.